Olá a todos. Vamos apenas aguardar que Paulo Renan chegue. Desculpe, aqui eu já posso falar em português. Vamos apenas aguardar que o Paulo Renan. Boa tarde, Paulo. Opa, está conectando o áudio ainda. Vamos apenas aguardar aqui um pouquinho. Olá. Oi, Paulo, tudo bem? A gente está tendo uma transmissão aqui. Tem a sala do Zoom para os Ambassadors e estão vendo a transmissão ao vivo pelo YouTube. E aí, esperar só uns minutinhos, porque atrasou um pouco a abertura. E aí eu já faço a apresentação e começamos aqui oficialmente o Keynote. Queria perguntar antes, a gente está gravando as apresentações para fins de registro, né? E aí queria saber se não teria problema para você, está transmitido pelo YouTube, fica a gravação, mas se tiver qualquer questão com o palestrante, a gente tira a gravação do ar. E se precisar de ajuda em alguma coisa, já fico por aqui à disposição. É só falar que ajudaremos. Mais 30 segundinhos aqui, a gente já pode começar. Então, aqui acho que já podemos começar. Eu queria apenas fazer uma breve introdução do professor Paulo Renan. O Paulo Renan é professor de Direito, Inovação e Tecnologia na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Centro Universitário de Brasília. É doutorando e mestre em Direito, Estado e Constituição pela mesma universidade. Diretor e presidente do Instituto Beta, Internet e Democracia, e pesquisador na Qualtune Lab, que são ambas ONGs integrantes da Coalizão Direitos na Rede. Ele também é consultor sênior de políticas públicas da ISOC Brasil para os temas criptografia e responsabilidade de intermediários, e é integrante do Conselho Consultivo da Internet Lab, além de ser servidor público federal no Tribunal Superior do Trabalho, dotado como assessor jurídico no Gabinete da Presidência. Foi também, de forma mais relevante, gestor no processo de elaboração coletiva do Marco Civil da Internet na Secretaria de Assuntos Legislativos no Ministério da Justiça. Paulo, para não tomar mais tempo, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde. Está um pouquinho baixo só, Paulo. Deixa eu tentar aumentar a configuração aqui, mas dar um olá, então, para todas as pessoas que nos acompanham, seja por qualquer meio que vocês estiverem nos garantindo aí a nossa atenção. É um prazer, né, poder falar nesse espaço e poder tratar desse tema que para mim é tão caro, que tem tomado as minhas atenções já há alguns anos, e especialmente agora que eu entrei para abordá-lo no doutorado. É uma possibilidade de poder dar um tratamento científico para um tema que tem sido merecedor da minha dedicação aí do ponto de vista prático, que é, então, a criptografia. Eu tenho, já há alguns anos, considerado a importância de a gente perceber o quanto esse aspecto tecnológico da criptografia tem sido, ao mesmo tempo, né, entre as pessoas que o dominam tecnologicamente, que conhecem a fundo e que, de certa forma, estão a par da sua história de desenvolvimento enquanto ferramenta, quão assimétrico é esse conhecimento em relação às pessoas que estão fora desse grupo, incluindo no lado das pessoas que não conhecem tanto e por isso não valorizam tanto, diversos tomadores de decisões, diversos profissionais do direito e diversas pessoas, particularmente da segurança pública. E isso vai representar, então, um risco para não só para as pessoas que estão diretamente ligadas às questões mais tecnológicas, mas, na verdade, para toda a sociedade, para toda a democracia. Quero começar com uma analogia, né, para que a gente possa
para que eu possa expor qual que é a valorização que eu confiro à criptografia enquanto tipo de tecnologia que jamais deveria ser questionado. Eu costumo dizer que, na minha percepção, eventualmente a gente lidar com a possibilidade de deliberadamente criar uma fragilidade na criptografia, deliberadamente um Estado escolher, né, não revelar o que sabe sobre uma fragilidade, explorá-la a fim de alcançar um fim de segurança nacional ou segurança pública, seria análogo a um Estado, a um poder público, se utilizar da tortura. No sentido de que, entendo eu, ser inaceitável qualquer tipo de discussão que possa ir na direção de imaginar, conceber, né, de debater formas humanizadas de realizar a tortura, formas menos agressivas de torturar um suspeito, situações em que seria aceitável torturar sistematicamente pessoas inocentes até que fosse descoberta uma pessoa culpada. Com essa imagem, uma ilustração também que foi apresentada essa semana foi a possibilidade, foi a ideia da bomba atômica, né, de a gente imaginar que, em nome de uma construção da paz, em nome de encerrar um determinado conflito, a humanidade, ou mais exatamente o Ocidente, né, os Estados Unidos, seriam capazes de se utilizar de uma arma de destruição em massa, né, que obliteraria, ou que, no caso, obliterou, né, a população inteira de 2 cidades. Então, é possível, tecnologicamente, que fragilizar a criptografia permita que as forças de segurança encontrem, eventualmente, alguma pessoa suspeita do cometimento de algum tipo de crime por meio de um aparato tecnológico ou por meio de ilícitos presenciais, mas que se utilize das redes tecnológicas de comunicação, das redes digitais de comunicação, para, enfim, arquitetar o seu plano, é possível. Tecnologicamente, essa tecnologia existe. A pergunta que a gente tem que fazer é se, enquanto sociedade que valoriza premissas de humanidade, que valoriza requisitos, princípios, fundamentos e objetivos, né, para a construção de uma sociedade mais justa e não menos justa, mais igual, mais livre, mais fraterna, para fazer uma referência aos direitos humanos, se seria aceitável, né, a gente se utilizar desse expediente tecnológico. E a gente, enfim, vai considerar que a comunicação, de maneira geral, sempre deixa algum tipo de rastro, qualquer que seja ela. Mas quando a gente fala de comunicação tecnológica, é necessário haver um rastro para que seja possível a sua realização. O Sérgio Amadeu, um conhecido sociólogo brasileiro, teórico da comunicação social e dos problemas da internet, ele sempre vai dizer que a rede dos computadores é uma rede de controle, no sentido de que, para que esse vídeo saia, né, da minha máquina, atravesse, enfim, um sem número de aparelhos e chegue até as máquinas, sejam eles dispositivos celulares, computadores, notebooks, quaisquer que sejam de vocês, precisa de muito controle, né? Precisa de uma organização, de um funcionamento bastante complexo que permita, né, essa comunicação se realizar em tempo real e com a complexidade, né, que se mostra, enfim, vai se mostrar necessário. Isso permite uma diferença, né, de que quando a gente está falando de rede elétrica, por exemplo, é virtualmente
impossível, é virtualmente impossível que a rede elétrica saiba o que a gente está fazendo em casa, se você ligou uma lâmpada ou uma TV, ou uma geladeira, ou um micro-ondas, ou um chuveiro elétrico. Ao final do mês você vai ter um consumo e esse consumo vai ser tarifado. Quando a gente fala das tecnologias digitais de comunicação, é possível haver um rastreamento, é possível, de diversas maneiras, você capturar alguns pacotes e reproduzi-los e mantê-los no fluxo de comunicação, sem que quem está nas pontas perceba, né, essa comunicação. A gente pode pensar numa espécie de telefone sem fio, né, em que as pessoas vão falando no ouvido uma das outras diversas mensagens, sem saberem exatamente de onde é a origem e de onde é o destino, eventualmente podendo ler essas mensagens. Por diversos aspectos, né, em diversos âmbitos, a criptografia vai se colocar como uma forma, então, de atribuir algumas características, de atribuir, por vários aspectos, alguma segurança, autenticidade e integridade e não repúdio a essa mensagem. A pessoa que enviou a mensagem com uma técnica criptográfica vai ter, em relação à pessoa que recebeu, que era destinatária legítima dessa mensagem, uma camada adicional de verificabilidade com relação a essa mensagem, para saber que foi ela mesma que enviou, que, enfim, que a outra pessoa já recebeu aquela mensagem, que aquele era o conteúdo que se queria, de fato, enviar. Né? Sem me deter muito nos aspectos históricos, né? A gente pensar em uma situação de guerra, em que duas bases distantes têm que se comunicar, há sempre a possibilidade de uma interceptação. Né? E o risco de que essa interceptação revele, então, perigos, né? Gere em si, né, um perigo e, a partir daí, coloque em risco ambas as bases, né, revelando segredos. E na internet, em que a gente se comunica através de diversas redes de outras pessoas, é meio inafastável esse mesmo tipo de risco, em especial considerando que na internet a gente vai comunicar assuntos de ordem absolutamente pessoal, assuntos de ordem sensivelmente profissional, assuntos de segurança nacional, assuntos de interesse, né, empresarial. Então, há diversos motivos possíveis para que, enfim, quaisquer pessoas possam pensar na importância de que uma determinada mensagem, caso seja interceptada, não possa ser entendida por quem não for o legítimo destinatário daquela mensagem. Então, a importância da criptografia ela não se dá apenas em âmbito, né, de quem está trocando segredos ou de pessoas que estão trocando mensagens ilegítimas e que precisam não ser descobertos. Né? Na verdade, quando a gente vai fazer uma operação bancária, a criptografia é necessária para autenticar o seu computador perante o banco e autenticar o banco perante o seu computador, para que os comandos que você indica sejam realizados lá na sua conta bancária e que a sua conta bancária possa lhe dar uma resposta igualmente confiável. Então, a criptografia ela faz parte do nosso dia a dia de reconhecimento da nossa máquina quando a gente acessa o nosso serviço de e-mail, quando a gente acessa o serviço de comunicação instantânea, diversos outros em que essa tecnologia vai funcionar tão bem quanto ela se mostrar invisível. Né? Então, a questão é que, quanto mais a criptografia funciona, menos a gente percebe que ela está, na verdade, funcionando. Mas isso vai, eventualmente, né, ser pensado também para usos ilegítimos.
né? Então, assim como um cadeado pode ser utilizado para trancar a porta da casa, né? Pode ser usado para trancar a porta da empresa, para trancar a porta do armazém, a porta da farmácia, do armário com as vacinas, né? Do frigorífico. Ela pode ser utilizada também para trancar um cativeiro, né? Para trancar um galpão onde estão produtos de roubo. Imagine que fosse uma determinação da segurança pública que todos os lugares com porta tivessem necessariamente que manter uma chave que abrisse a porta embaixo do carpete à frente da porta, ou do capacho à frente da porta, né, do tapetinho da entrada. Aqui eu faço referência a um texto clássico, né, da criptografia, do chave sobre capachos, né, ou keys under doormats, que é essa ideia de que, por mais que, eventualmente, a polícia pudesse, de fato, se beneficiar do exercício das suas tarefas por diversos aspectos, se toda vez que ela precisasse entrar em qualquer lugar, ela simplesmente precisasse levantar o tapete da frente para ingressar naquele lugar, por mais que isso seja verdade, é inevitável a percepção de que essa chave seria utilizável também por outras pessoas que não seriam tão bem intencionadas. Para além disso, né, pensando de forma um pouquinho mais sofisticada, a gente pode, né, ter a percepção também de que a própria polícia, né, a gente não teria como garantir que mesmo a polícia não fosse fazer algum uso equivocado dessa chave, então a polícia não fosse ingressar na casa de uma pessoa por engano, né, de boa fé, mas por engano, ou que, eventualmente, a polícia não fosse ingressar numa determinada casa de má fé, né, eventualmente com aquele policial pontualmente cometendo um ilícito, ou, eventualmente, uma parte da organização policial cometendo algum tipo de abuso. Na medida em que o acesso a essa chave não dependeria de nenhuma supervisão, não dependeria de nenhum monitoramento prévio e nem teria um controle posterior, erros e abusos não seriam controláveis. Eles não poderiam ser monitorados, não poderiam ser medidos, nem teriam como ser avaliados. Então, esse é o cenário, né, em que, transportando para a criptografia, a gente vai entender em que medida não devemos aceitar jamais a possibilidade da fragilização da criptografia. Eu ainda acrescento a percepção de que, quando há uma fragilização da criptografia, você ainda perde a garantia de que aquele meio, de que aquele conteúdo, de fato, é verídico. Porque se houve um comprometimento da criptografia, você não tem como garantir que aquela mensagem foi escrita de fato por aquela pessoa. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão de que o WhatsApp Web, na sua modalidade acessível pelos navegadores, na medida ele se atrela ao WhatsApp ligado a um determinado telefone celular. E, nessa medida, ele cria uma ponte celular-computador que vão estar na mesma rede. E a segurança que existe do celular para outros celulares não é a mesma segurança, ou ela é muito maior do que a segurança que existe do celular para o computador. Na medida em que ela exige a proximidade, ela exige a liberação de um código, ela exige o uso, né, de um QR Code, mas ela não usa criptografia entre o celular e o computador.
Então, o STJ entendeu que um print a partir do WhatsApp Web, a prova obtida a partir do WhatsApp Web, ela não tem a mesma validade, porque ela é sujeita à adulteração imperceptível. É impossível você distinguir se a pessoa que inseriu aquele texto, que mandou aquele vídeo, aquela imagem, que deu aquela resposta, ou que fez aquela pergunta, se ela é de fato a pessoa investigada, ou se não foi, por exemplo, um policial se fazendo fingir, se fazendo passar por aquela pessoa, ou uma outra pessoa de má fé, deliberadamente construindo uma prova contra aquela pessoa, para que essa prova fosse alcançada, obtida pela força de segurança. Então, na medida em que não tem criptografia, ela não tem integridade, não serve como prova. Extrapolando, se a gente tivesse, né, o livre acesso de qualquer policial, né, a qualquer forma de comunicação protegida por criptografia, a gente teria, né, todas essas provas potencialmente questionadas em sua validade. Então, seria, inclusive, um mecanismo ineficaz, né, ou contraproducente. Então, essa é uma questão, de fato, essa é uma questão real, com a qual o mundo tem lidado há algumas boas décadas, né, e há uma experiência internacional, particularmente localizada nos Estados Unidos, comumente chamada de guerras criptográficas, ou pelo o apelido em inglês de Crypto Wars, que vão se referir a diversas tentativas, né, identificadas tentativas do poder público dos Estados Unidos de garantir um acesso facilitado, um acesso excepcional, um acesso simplificado por parte do poder público ao conteúdo das comunicações, sem a exigência de uma ordem judicial específica, sem a exigência de uma ordem judicial específica, sem a exigência de uma supervisão, sem a exigência de que a pessoa esteja ciente de que está sendo vigiada. Então, isso tem sido proposto por meio do poder legislativo, por meio de políticas públicas vindas do poder executivo e, eventualmente, determinações impostas pelo poder judiciário. Eventualmente, esse foi o caso no Brasil, né, um caso bem famoso, em que o juiz, ao investigar uma quadrilha que cometia atos ilícitos de tráfico de drogas, se encontrou com o celular de um dos criminosos e entendeu que, tendo acesso à rede de contatos daquela pessoa, ela poderia ter acesso à rede de tráfico de drogas. E solicitou ao WhatsApp que houvesse, então, o acesso, né, a permissão do acesso à rede de contatos e aos conteúdos das comunicações dessa pessoa, e o WhatsApp disse que não teria como fazer essa permissão, por se tratar de uma rede protegida tecnologicamente. E o juiz, então, determinou o bloqueio do WhatsApp, no funcionamento do WhatsApp por todo o Brasil, justamente em razão da existência da criptografia e da alegação de que, tecnologicamente, seria impossível superar essa trava. Essa decisão hoje, né, ela imediatamente, acho que em menos de 48 horas, foi revista pela instância superior, mas ela se colocou num contexto em que foram proferidas 6 outras decisões entre 2015 e 2016 no mesmo sentido, 4 referentes ao WhatsApp especificamente, e 2 delas, essa e outra, uma do famoso juiz de Lagarto, da cidade de Lagarto, no Sergipe, e uma outra decisão que impuseram o bloqueio do WhatsApp no Brasil por algum tempo, para algumas pessoas. E essa decisão, então, essas decisões estão sendo questionadas em sua constitucionalidade,
perante o Supremo Tribunal Federal, que tem a possibilidade de afirmar, então, que esse tipo de bloqueio motivado pela impossibilidade de quebra da criptografia, de outra forma, pela valorização de uma criptografia forte, né, essa decisão é inconstitucional, porque a proteção da própria comunicação seria um direito, ou pelo menos porque não haveria uma obrigação de promover comunicações com vulnerabilidades deliberadas para garantir a segurança pública. Esse cenário nacional, judicial, se soma a cenários de vários outros países e problemas, inclusive, que são questionamentos que são verbalizados hoje na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, e em outros países também da América do Sul. Então, o pedido que eu faço para vocês, com essa exposição a respeito da importância da criptografia, é que, se vocês entendem que a criptografia é algo necessário, ela é algo importante, e que os nossos esforços deveriam estar sendo sempre direcionados para termos criptografias cada vez mais fortes e nunca para que fosse criada uma forma segura de insegurança, para que fosse criado um mecanismo de uma vulnerabilidade só explorável pelos bons mocinhos, que a gente, se você já entende isso, que você somasse a sua voz, que você somasse os seus esforços aos diversos movimentos pelo mundo que atuam nessa frente. Existe a coalizão global da criptografia, Global Encryption Coalition, que reúne organizações de diversas partes do mundo, e que agora, no dia 21 de outubro, vai realizar o Dia Global da Criptografia. Você pode procurar pela expressão, tanto em português quanto em inglês, Global Encryption Day, e você vai chegar aos repositórios de material sobre essa campanha. Eu pediria também que, se você não se sentiu ainda suficientemente convencida ou convencido, se você ainda acha que essa exposição não foi suficientemente apelativa para mudar a sua ideia, que você, enfim, ou entre em contato, ou busque outros argumentos, mas que você mantenha essa pulga atrás da orelha a respeito da inconsistência de buscar realizar um mundo em que haja mais promoção de direitos por meio de uma sistemática violação de direitos das pessoas, antes mesmo que haja qualquer tipo de suspeita, pois é assim que funciona a ideia de uma criptografia com uma porta dos fundos, com uma backdoor que permita qualquer tipo de acesso excepcional ou qualquer outro nome chique que se pretenda dar para esse tipo de acesso. E, por último, eu acho que é importante manter a noção de que não é impossível que seja determinada judicialmente, por exemplo, voltando à alegoria da casa, se você tem um cativeiro que foi encontrado, ou um cativeiro que eventualmente está sob uma casa que está sob suspeita de ser um cativeiro, com uma determinada ordem judicial, é aceitável que a polícia arrombe a porta daquele cativeiro e acesse aquele lugar sem chave, pela janela, pela chaminé, aquela imagem cinematográfica da equipe entrando de rapel pela janela. Isso é admissível, pontualmente, a partir de uma fundada suspeita de um ilícito conhecido. Então, é possível que, diante do celular de uma pessoa, que haja uma determinação judicial de que aquela pessoa abra o código do seu celular para que o conteúdo das suas comunicações, a partir de uma decisão judicial específica, de um controle, de uma supervisão, venha a ser conhecido por forças de segurança, por aplicadores da lei
naquela situação particular. Isso é absolutamente mais eficiente e preferível a todas as pessoas terem a obrigação de manter embaixo dos capachos de suas casas uma chave disponível para que qualquer pessoa possa, a qualquer momento, entrar na sua casa ou um sistema de vulnerabilização na sua criptografia, nos seus dispositivos eletrônicos. Penso que fico por aqui, então, na minha colaboração, e, claro, fico absolutamente à disposição para quem quiser entrar em contato, procurando pelo Paulo Renan, você consegue me encontrar. No Twitter, a minha arroba é PRENASS, Paulo Renan da Silva Santarém, ou Prenas. Chegou uma pergunta aqui do Danilo, eu respondo, Pedro? Claro, agora até as 4h15 vai ter o network, então se quiserem, pode responder aqui, e aí depois eu passo o link para o pessoal que quiser usar o network, é no Michel e eu. Beleza. O Danilo pergunta, se minha fala a respeito da criptografia do WhatsApp, ele diz que o fez lembrar de que, mês passado, os backups automáticos das conversas para o Google Drive passaram a ser criptografados. E, antes disso, havia dificuldades técnicas para a implementação. E aí a chave antes do tapete, era a nossa confiança de que o Google manteria esses backups seguros e invioláveis e que a gente está caminhando para maior proteção de dados pessoais. E é sempre importante, Danilo, também entender, existe um falso argumento de que, por conta da facilidade do uso da criptografia, as forças policiais estariam diante de uma situação que se apelida de going dark, de que as investigações policiais estariam, por qualquer motivo, ficando às escondidas, tendo menos acesso às diversas comunicações, dados das pessoas. O que simplesmente não é verdade, porque nunca foram produzidos tantos dados, nunca a humanidade produziu tantos dados quanto agora. Então, a gente acaba tendo uma infinidade de dados sendo produzidas, mesmo sem que a gente saiba que esses dados estão sendo disponibilizados, como, por exemplo, a quantidade de horas que a gente fica online, a quantidade de horas que a gente usa um determinado aplicativo. Não obstante, a gente teve o Brasil, o Ministério Público, assinando um documento, realizando um evento, um simpósio denominado Going Dark Brasil, e nesse simpósio, realizado em fevereiro de 2009, foi proclamada, foi assinada uma declaração chamada a Declaração do Going Dark Brasil. Então, vou colocar o link aqui da notícia disponível no Zoom nesse momento, eventualmente a organização pode disponibilizar depois para vocês, mas essa declaração, essa afirmação de que a força policial do Brasil entende que estamos no momento de maior dificuldade de investigações. Quando, enfim, os nossos olhos sobre a tela, o rastro do nosso mouse, mapas de calor, e quantas vezes por dia você destrava o seu telefone, por onde você anda, por quanto tempo você usa o celular enquanto dirige, a velocidade com que você se move, tudo isso são dados que a gente produz sem termos consciência. E a gente não sabe, por exemplo, se o nosso padrão de uso nos coloca na metade de cima das pessoas que mais usam um determinado recurso ou na metade de baixo. E para a inteligência de máquina, para
os sistemas de Big Data, isso é trivial. Então, você tem dados comportamentais hoje que extrapolam muito as possibilidades de reunião de dados, né, de coleta de dados que existiam há bem pouco tempo atrás. A gente está numa era de ouro. Essa declaração de 12 de fevereiro de 2019, né, ela vai dizer que o acesso das autoridades policiais às informações de cidadãos particulares é uma circunstância excepcional que ocorre apenas em conformidade com o Estado de Direito e o devido processo legal. Infelizmente, criminosos e terroristas exploram cada vez mais esses avanços tecnológicos recentes. Portanto, impedem o acesso a provas fundamentais para impedir crimes graves e ameaças à segurança nacional. Obstáculos difíceis, às vezes intransponíveis à capacidade das autoridades de segurança pública. E isso não é verdade, porque a gente tem uma ampla produção de dados, né? Não é porque o caminho mais fácil está impedido que não existem outros caminhos, né? Então, acho que esse é o tipo de sensibilidade que a gente precisa ter até para construir um contra-argumento a esse tipo de afirmação. O Tobias perguntou se existe alguma tentativa de elencar possibilidades restritivas dessa abertura do código do celular para situações em particular. Existe, Tobias. O ponto é o seguinte, né, seria do tipo, você vai ter a criptografia vulnerável e ela só vai poder ser acionada numa situação de terrorismo. O ponto é a existência em si da porta dos fundos, né, como uma fragilidade, vai exigir um gasto de atenção incrível para manter essa vulnerabilidade segura. Tente imaginar, né, do ponto de vista de engenharia, que você vai construir qualquer que seja, né, um artefato que ele é absolutamente seguro, mas tem um ponto inseguro. Não é mais fácil você construir um aparato totalmente seguro do que um artefato totalmente seguro com um único ponto inseguro, né, que você pode atingir todos os outros pontos e ele não se quebra, mas naquele ponto único ele se quebra. Podem pensar na Estrela da Morte, né, como exemplo, e em uma outra nave que não tenha aquele ponto de fragilidade, né? Para quem não quer destruir a nave, uma nave absolutamente impenetrável, né, detém uma engenharia muito mais simples, né, que é simplesmente você fechar todas e, enfim, ir incrementando essa segurança. Então, você imaginar que você vai ter uma chave mestra em poder da polícia que só vai poder ser utilizada quando houver uma autorização por se tratar de uma situação de exploração sexual de crianças. Só que, se há vulnerabilidade nas trancas das casas, criminosos podem estudar essa vulnerabilidade e desenvolverem, eles mesmos, a sua chave mestra. E a polícia não tem como controlar todas as fechaduras. Ela só tem como controlar o acesso à chave dela, mas ela não tem como controlar todas as fechaduras. Então, eventualmente, quem está à margem, quem está mais distante da polícia, vai estar mais vulnerável e não vai ter como recorrer à polícia para poder se proteger. Então, só voltando um pouco ainda à primeira questão ali do Danilo, né, a gente necessariamente acaba confiando em muitos intermediários, né? A nossa comunicação começa com uma câmera aqui no meu computador, depois com o meu computador, depois com a minha rede de conexão, e aí vai por diversos intermediários nas 4 camadas ou 7 camadas da internet, até chegarem ao computador de cada um de vocês, né? Tem muita gente nesse meio do caminho, muita gente. E eu quero que a mensagem seja decifrada na outra ponta. Então, existe pelo menos um meio de decifrar essa mensagem. Tem que existir.
um meio de decifrar. Isso, por si só, já é uma vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade inafastável. Mesmo que eu tranque um cofre, eu tenho que poder abrir de novo esse cofre pelo menos uma vez no futuro. Né? Isso, por si só, é uma vulnerabilidade, e a ideia é você fazer esse caminho tão difícil que seja inviável do ponto de vista de uso de recursos, né, de tempo, de dinheiro, você superar essa tranca. Mas se você vai ter uma vulnerabilidade, isso vai gerar um custo, mas a gente tem que confiar em quem está transportando o cofre, em quem está armazenando o cofre, né, em quem construiu o cadeado, em quem construiu a liga do cofre, porque a gente não tem condição individualmente de realizar todas as etapas de construção. Né? Então, eu vou criar um servidor de e-mail e vou hospedar o meu e-mail na minha própria máquina, fazendo uma redundância numa outra máquina em outro lugar ao qual só eu também tenho acesso. Ok, mas aí você perde alguns recursos de redundância. Né? Dependendo do local onde você está, pode ser que você fique sem energia elétrica, pode ser que você fique sem rede e aí você não tem acesso aos seus e-mails, ou que você, enfim, sofra um ataque, né, de força bruta e você não consiga resistir, como você pode exigir que um e-mail profissional de qualquer empresa grande, nacional ou internacional, né, possa assegurar. Você pode se juntar com seus amigos, com pessoas conhecidas e tentar fazer um servidor mais robusto. E aí, talvez, cada uma dessas pessoas possa ser também uma porta de vulnerabilidade. Então, não existe, por definição, um sistema 100% seguro. O que existe é uma busca, eventualmente legítima e dedicada, para sempre incrementar a segurança. Né? Agora, se a gente impõe o requisito de ter uma segurança com uma insegurança, aí a gente vai ficar andando em círculos. Paulo, tudo bem? Desculpa, então, só que a gente precisa de uns minutinhos só para falar com o pessoal da próxima sessão, mas queria agradecer muito pela exposição, como sempre, excelente. É sempre bom ouvir você comentando sobre, não só sobre criptografia, né, sobre a grande quantidade de temas que você conhece, mas eu queria agora reservar umas palavrinhas para passar a próxima sessão, vai começar às 16h15. Deixa eu só explicar também para eles como é que ia funcionar. De novo, agradeço. Se quiser ficar para a próxima sessão também, está mais do que convidado.